meu nome é Inês Diogo, sou educadora de infância e lá em cima, escondido, tenho o Pedro Tavares, que é professor de primeiro ciclo e que arrancou comigo neste projeto. Aliás, ele é que me arrancou a mim para avançar para este projeto há uns 6 ou 7 anos atrás. Geralmente eu dou a cara, porque ele esconde-se, mas sem ele o projeto também não existia. Muito obrigada, Pedro. Viva a Matemática teve, até agora, 3 momentos. Primeiro, focado nas educadoras. Porquê nas educadoras? Porque são elas que têm a responsabilidade de planear atividades objetivas, focadas naquilo que nós queremos que a criança aprenda e que têm a obrigação de observar, ver o desenvolvimento de cada um e, respeitando o ritmo de cada uma das crianças, incentivar, exigir mais, exigir menos, pedir ajuda aos pais, envolver. Então, é importante a educadora estar atenta a determinadas coisas. É importante a educadora ter os conhecimentos. E a seguir, fomos às orientações curriculares. Para quem não sabe, é exatamente o livro mais lido pelas educadoras, porque é o único que nos dá mesmo uma orientação que pode ser mais transversal a todos os jardins de infância. Ora, isso são outros assuntos. Fomos à área de expressão e comunicação, ao domínio da matemática, e aí encontramos 3 áreas: números e contagens, geometria e medida, organização e tratamento de dados. E fomos planear, fomos nos incentivar umas às outras a desenvolver atividades focadas naquelas áreas. A educação da infância, tal como outras aprendizagens noutros ciclos, são transversais. As coisas não são focadas só numa área. Mas nós quisemos desenvolver atividades em que soubéssemos precisamente que ali estávamos a trabalhar geometria, ali estávamos a trabalhar medida, e que isso fosse claro para quem está a apresentar. E como somos poucos, vou aproveitar para agradecer à equipa de educadoras desta casa por uma razão muito simples. Além de trabalharem bem, têm sempre as portas abertas para deixarem entrar outros colegas, partilharem o que estão a fazer bem, partilharem o que estão a fazer mal e estão abertas a melhorar. E isto tem que ser transversal a todos os professores, começando nas educadoras. E quem abre a boca, quem abre a porta e permite que entre outra pessoa e que lhe diga: e se fizesse assim? E muda, tem a coragem de mudar algo que já fazia de determinada maneira há uma série de tempo, é um bom profissional. Por isso, muito obrigada a elas. Elas vieram encher cadeiras, eu fico super orgulhosa. Olha, somos tão poucos que até se podem levantar rapidamente e sentar. Eu aqui pouco tenho o Pedro a fazer assim, que é para me despachar. Segundo momento, as crianças. Elas poderiam ser as primeiras, porque elas são o foco do projeto, mas não são. Não são por aquilo que eu já vos expliquei, porque a educadora é que tem que saber. Nós, pais, é que temos que encaminhar, independentemente da capacidade inata que eles já têm para N coisas. Então, nós vamos orientar para aquele caminho que consideramos mais adequado e daquilo que os irá ajudar mais para a vida. E o que é que verificamos? Que evidências tivemos ao fim dos 3 primeiros anos do projeto? Quando nós sabíamos muito bem diferenciar as áreas, as crianças também. E o que é que aconteceu? Elas começaram a utilizar o vocabulário correto, adequado, começaram a reconhecer diferentes gráficos, a falar neles e de forma natural. Era natural. E a gente dizia assim: epá, alguns pais, como é que ela sabe? Sabe porque é natural, porque nós falamos com elas de forma natural. E isto é fantástico. Terceiro ponto: apresentação do projeto à comunidade. E vocês foram convidados a vir à escola fazer os ateliês direcionados para cada área da matemática
com os vossos filhos. Vocês foram convidados a vir vê-los a fazer as atividades, sempre pensadas para a faixa etária. Havia um dia após 3 anos, e os 3 anos e a equipa toda junta, faziam atividades dentro das 3 áreas direcionadas para aquela faixa etária. E agora chegou o momento de falarmos no quarto momento. E o quarto momento, como tudo começa devagarinho, porque o quarto momento são vocês. Vocês os que vieram, ainda tirámos cadeiras, mas não interessa. Interessa quando alguém começa. Pode ser 2, desde que alguém comece e vá partilhando com o vizinho, as coisas têm um andamento e é assim que tudo muda. Então, o que é que pretende o quarto momento? Quando nós pensámos este ano, e eu adorava que a ideia tivesse sido minha, mas não foi, foi da nossa querida coordenadora, a Tina Pereira, que disse: Inês, põe os pais na sala, só com os meninos deles. Criem um momento intimista. Permitam aos pais fazer perguntas. E este é o quarto momento. Então estamos aqui porquê? Porque como é que vocês vão fazer perguntas se não souberem muito bem o que é que vão ver, ou o que é que estão a ver, ou se não têm nenhum pensamento sobre isso? Então, obrigada por estarem aqui. Os vossos filhos agradecem. E porquê é que é o Viva a Matemática? Porque a matemática cresce, vive em qualquer criança desde o dia do nascimento. Tal e qual a criança começa a adquirir conceitos que nós estamos sempre a reproduzir na parte da linguagem, estamos atentos, ele já fala, ele já diz Gugu, já me respondeu. A matemática está lá, está igual, desde o nascimento, eles estão a viver a matemática com eles. Então, mas este ano continuamos a ter pais, atenção, não hão de ser vocês, porque vocês estão aqui, mas tivemos pais que disseram: Bi, está tudo bem, mas eles não são tão pequeninos. Os pequeninos são mais um conceito matemático. Ao meu lado eu sou maior, ele é mais pequenino. Agora, têm entendimento? Já têm aquisições inatas que eles fizeram que esteja relacionada à matemática? Claro que sim. Porquê é que nós não vimos? Porque nós não sabíamos e não estávamos atentos. Então agora é a vez dos pais estarem atentos. Vamos devagarinho. Quando nós dizemos a uma criança pequenina logo: põe-te de pé, ficaste mais alto. Isto é uma aprendizagem matemática. Quantos anos tens? Diz com os dedos: são estes. Ah, boa! Quantos são? Estes. Mas já é uma capacidade matemática. Então vamos continuar a viver a partir dali. Onde é que está a grande dificuldade, às vezes, para explicar ao grande público? E está tudo bem, é normal. É qual é a matemática que nós estamos a falar. Ela é importante? É. É extremamente importante no pré-escolar? É. Mas porque a matemática que nós falamos não é a académica. Não é a que vem agora com os professores de primeiro ciclo e com a entrada de escolarização obrigatória. Não é. É aquela que é vivida por eles diariamente. É aquela que é aprendida e que vai facilitar tudo o que vem a seguir. E então, onde é que nós podemos ajudar? Onde é que entra esta matemática para além dos conceitos de altura, ou os conceitos de velocidade, ou conceitos de tom, de dimensão? Onde é que entra o resto? Entra no nosso papel de questionar, que parece que está ligado à língua portuguesa, à comunicação, não é? À língua portuguesa. E está. Então, o que é que nós temos de fazer? Qual é o ponto principal? Fazê-los pensar. É importante não dar a resposta aos nossos filhos. Deixá-los pensar. Obrigá-los a solucionar problemas. Expor-lhes problemas. Porque está intimamente ligada com a autonomia, com a sua capacidade de pensar. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. E as minhas filhas saem sempre com fome do colégio. Eu sei que os vossos filhos também saem com fome do colégio. E há dias que eu não tenho paciência para que elas tenham fome. E às vezes eu tenho uma bolacha porque não me lembrei. Eu posso, irritadamente, partir a bolacha ao meio e dizer assim: pá, toma metade para cada uma. Mas eu também posso, se estiver atenta a isso, irritada na mesma, dizer: epá, só tenho uma bolacha, o que é que querem que eu faça? Peço desculpa. Só tenho uma bolacha. E levá-los a responder exatamente o mesmo, que é partir ao meio.
Mas enquanto eles vão partir ao meio, o que é que eles vão ter que fazer? Primeiro, vão ter que se libertar da vontade enorme de terem a bolacha só para elas. Depois, vão ter que dividir e vão ter que decidir entre elas qual é a bolacha maior. Porque elas vão querer a metade maior e eu não vou conseguir pôr aquilo direitinho ao meio. E tudo isto já ajuda a consciencializar. Não está à vista, mas está lá. E o que é que já está provado? E isto está, não é conversa minha, juro-vos, que crianças em idade pré-escolar que adquirem estes conceitos, que têm adultos à volta que estão atentos a estes conceitos, têm uma maior probabilidade de sucesso na área da matemática com a entrada no primeiro ciclo. Porquê? Porque vão abertos, que não é novo. Eles podem não saber fazer ainda muitas coisas, mas têm um conceito, têm a compreensão. E então estão muito mais autónomos, têm muito mais autonomia e sabem pensar. Porque há uma coisa interessante, é que a matemática, mais importante que a resposta correta, atenção, eles vão ter uma nota no final, está no pré-escolar ainda, mais importante que o resultado ser correto é o que é que a criança fez ou porquê é que a criança acha que aquele resultado está certo. Uma vez estávamos a inventar histórias, não foi com este grupo, tinha aqui vários pais deste grupo, e foi dito que a avó tinha dado 4 bolachas. E depois veio a tia, uma grande história só postos distrair, e a tia deu mais 4 bolachas. Qual era o resultado? Com quantas bolachas ficou a criança? Ela disse 7. Eu mantive o ar totalmente igual. Disse, ok, tens a certeza? Queres pensar mais um bocadinho? E a criança começou-se a rir. Porquê? Porque percebeu, porque entretanto estava com os dedos, com tudo o que tinha à mão dela, para conseguir chegar ao resultado certo. Mas como estava à vontade, o que é que ela respondeu? É que a menina tinha tanta fome que comeu uma. Isto é o que se pretende explorar. Ela percebeu que tinha dado o resultado errado, não me quis dizer que tinha errado, então deu uma justificação porque é que chegou lá. E isto está certo? Está. Pensou. Está tudo bem. Então, fazemos-vos um convite. Vivam a matemática com os vossos filhos. Dê importância a esta matemática, porque esta matemática vai ser extremamente importante para o passo que vem a seguir. Estão a ver? No momento de falhar, o homem estava distraído, é isto? É isso. Volta lá um atrás. Estava bem. Estava bem. Eu continuo. Não vos vou mostrar o que foi feito nos últimos 6 anos. Vou-vos pedir, quem quiser, tiver curiosidade, vai à página do Viva a Matemática. Estão lá vários projetos, estão lá fotografias, estão lá atividades. Está aberto a quem quiser ver. Só vos pedimos em troca que metam um gosto. Tem um gosto, a gente fica contente e vocês retiram o que quiserem. Números e operações. Muito rapidamente. Só para vocês pensarem em coisas simples. Eu preciso rapidamente que me mostrem 4 dedos. Não podes mostrar assim. Agora mostrem-me 2 dedos. Agora quero ver 4 dedos usando as 2 mãos. Eu não vou expor a minha filha, está bem? É fácil para vocês. Para a criança não é. Porque a partir do momento que a gente passa disto para isto e igual deste lado, ela já se desorientou. Porquê? Porque ela está a construir a sua noção de número. E agora vamos falar só para vocês ficarem assim a pensar, uau! Porquê é que isto é importante? Porque academicamente, mais à frente, isto já é a decomposição do número 4. Eles precisam de saber isso? Não. Mas precisam de vivenciar isso? Claro! É fácil, é tão giro. Quantos dedos? Sim, têm a certeza? Como é que sabem? Contaram? 4 dedos e um polegar. Se fosse mais pequenina, eu aceitava a resposta. Que é o 4 mais 1, que é igual a 5. Porque cada mão tem 5 dedos. Ok.
Mas contaram ou já sabem? Já sabem. Então, as crianças às vezes ainda não sabem. Então, o que é isto? Isto tem a ver com os padrões também. Ou seja, os padrões de pontos de um dado. Nós olhamos e já sabemos que aqueles 5 pontinhos é o 5. Nós não precisamos de contar. Então, isto aprende-se como? Com o convívio com os dados, falando sobre isto. Os nossos animais são tão inteligentes que inatamente eles sabem quantos filhos têm sem os contar. Um passarinho, se cair um passarinho ao chão, eles sabem que estava lá um que se desapareceu. Porquê? Sabem contar? Não. Eles leem a mancha que lá está. E as nossas crianças também têm capacidade para ler manchas e, a partir daí, desenvolver uma série de coisas importantes. Então vamos-lhes dar manchas, vamos brincar com eles, vamos deixá-los contar até não precisarem de contar. Geometria e medida. Eu pedi a uma colega rapidamente para me trazer isto. Figura geométrica é esta. Triângulo. E se estiver assim? E se estiver de lado? Como é que sabem? Vocês não estão a vê-lo? Assim não vê. Vocês sabem que eu tinha aqui um triângulo que virei. Então, e se este triângulo tiver, eu pegar aqui nesta pontinha e tiver todo esticado, continua a ser um triângulo? Vocês sabem, mas agora tem um exercício lá para casa, que é perguntarem aos vossos filhos, apresentarem aos vossos filhos esse tipo de triângulo ou outra forma geométrica revoltada e vamos ver se eles sabem ainda também. Depois, não importa quem sabe, atenção, importa vocês saberem se o vosso filho sabe ou não e proporcioná-los o contacto com outras formas de aprendizagem, com outros triângulos, com outros formatos. Medida, rapidamente. É preciso de saber quem é o elemento mais alto desta fila e preciso de saber quem é o elemento mais alto desta fila. Os vossos meninos já estavam de pé. Tem que ser rápido porque eu já estou a perder muito tempo. Ora. Não sei, tem que ver. Qual é o mais alto? É? É? Então, espera. Quem é o mais alto aqui? Quem é o mais alto aqui? Então, e ao pé? Bora. Ok. Como é que sabem isto? O giro disto é que o adulto, para não se levantar e não ficar exposto, não é? Começou a dizer, quanto é que medes? 1,75. Eu já estou nas 1,80. As crianças rapidamente tinham-se levantado e tinham feito o quê? Comparado, que foi o que fizeram no fim. Tinham-se comparado, porque a primeira parte da medida com crianças pequenas é o quê? É por comparação direta. Está tudo bem. Vamos brincar com isto para depois podermos falar no 1,85 e 1,35 por aí fora. Organização e tratamento de dados. Tenho uma questão. E a minha questão de partida é: qual é, destas 3 áreas, a preferida do vosso filho? E vocês agora estão a pensar, e agora como é que eu digo isto? Se calhar nem sei, mas aí eu não preciso saber que vocês não sabem, está bem? Porque isso vocês vão descobrir em casa, é esse o desafio. Qual é a área preferida? O desafio agora é, vocês inventam uma, escolhem uma das áreas para o vosso filho e como é que a gente faz isto? Como é que eu vou recolher essa informação? Alguém tem alguma proposta? Eu avanço, se não lá em cima zangam-se comigo. Primeira coisa, podia ser como? Dedo no ar. Quem é que acha que tem números e contagens? Eles punham o dedo no ar e a gente conseguia contar. Não. Podíamos ter outra hipótese. Punham-se de pé. Quem acha que o filho mais gosta de números e contagens? De pé. Tínhamos uma mancha. Uma mancha já é mais visível. Mas conseguíamos logo ter assim muita certeza. Também não. Agora atenção, eu estou-vos a dar respostas. O interessante disto era vocês estarem a dar respostas e as crianças depois vivenciarem isto tudo. O que é que podíamos fazer? Rapidamente, uma fila de gente para números e contagens, uma fila de gente para o TD, uma fila... E no fim, pedíamos a quem ia analisar aquele resultado para ir lá para cima, olhava e via o quê? Comparava filas de pessoas. A fila maior há de ser a área
E depois podíamos passar por uma coisa mais académica, mais de registro gráfico, quando eles punham já com pinturas, o pictograma, ou faziam um gráfico de barras. Não interessa. Mas isto é OTD. Isto está no meio das nossas crianças, se nós estivermos atentos a isso. Por isso, o convite que vos fazemos é: vivam a matemática com os vossos filhos. Obrigada. E agora tenho o prazer... Pode subir, Neuza. Tenho o prazer... Não, eu vou-lhe dar isto, Neuza, que este é melhor. Tenho o prazer de vos apresentar Neuza, a professora Neuza, que trouxe uma temática extremamente interessante para vocês ouvirem, pensarem e vivenciarem com os vossos filhos, se vos fizer sentido. Neuza, muito obrigada. Obrigada ao colégio pelo convite e obrigada à Inês por me criar aqui uma situação bastante difícil. Em primeiro lugar, que eu continuaria a ouvi-la, gostava de ficar ali sentada. E porque depois eu acho que vou repetir muitas das coisas que a Inês disse. Caso sim, a intenção é criar sustentação, não é de forma alguma confronto ou alguma dimensão menos relevante. Então, para mim é sempre um prazer. Sempre muito oportuno de estar no colégio, é um gosto muito grande, obrigada pelo convite. E ao organizar a apresentação, eu achei que podia ser interessante trazer uma visão que cada vez menos está presente, mas que é esta ideia de que talvez a matemática ainda seja um bocadinho cedo. Eu acredito que nesta sala não esteja presente, mas em algumas salas onde tenho a oportunidade de ir, ainda é muito presente. E vou contar ali com o Pedro para garantir que os slides fluem, pode ser? Então vamos pensar primeiro nesta ideia de talvez a matemática seja um bocadinho cedo. Pode ser, Pedro? Muito bem. Então talvez tenhamos tanta coisa para eles adquirirem agora e que precisa estar muito bem sedimentada para que depois o primeiro ciclo funcione bem, que se calhar devíamos dedicar mais do nosso tempo a esta questão da motricidade, nomeadamente a motricidade fina. A questão da autonomia, que para nós pais é muito importante, nomeadamente às 8h30 da manhã de segunda-feira. Esta questão da regulação emocional, que também à segunda-feira é particularmente crítica. Portanto, há tanta coisa que eles têm de adquirir já. Será que a matemática é assim tão importante? Eles terão tempo para pensar nessas questões no futuro. Mas eu sei que isto não é a visão da maioria que está na sala. Mas ao mesmo tempo pensei, às vezes eu própria caio nesta falácia. Às vezes dou por mim a pensar que talvez ainda seja um bocadinho cedo. E trouxe-vos alguns exemplos daquilo que eu chamei os nossos momentos... Pode ser, Pedro? Os nossos momentos ainda é muito cedo. Ou seja, nós não partimos do pressuposto que é. Mas quando começamos a olhar para tudo aquilo que eles têm que aprender, para todas estas dimensões, nomeadamente estes acrescentos que o Ministério pôs ao pré-escolar ligado à educação financeira, às vezes lá no fundo vimos com esta ideia, se calhar ainda é muito cedo. Vou-vos dar exemplos mais concretos. Pode ser, Pedro? Quando temos que perceber que, se calhar, não só eles têm que saber reconhecer locais, mas têm que já trabalhar estas questões de mapa. Qualquer coisa lá no nosso fundo diz-nos, mas já, é importante tão cedo. Quando alguém nos diz, olha, vamos fazer uma atividade com notas e temos que ver aquelas notas todas e aquelas moedas todas, às vezes lá no fundo alguém nos diz, tão cedo, não? Se calhar eles podem trabalhar isto um bocadinho mais tarde. E portanto eu gostava de trazer esta ideia, que obviamente não advogo, porque acho que nós enquanto pais, de vez em quando, refugiamos nestes momentos, se calhar ainda é muito cedo, são tão pequeninos. Mas quero trazer-vos alguns argumentos para dizer o contrário. Não é cedo, pelo contrário, é o momento certo. E para isto vou falar, estou a falar muito alto, não estou, desculpem. Mas para isto queria trazer esta ideia do sim, claro, obviamente. E porquê? Porquê que é tão importante? E vou-vos falar de algo que para nós, enquanto pais, é muito... está-nos a chegar cada vez mais próximo, não é? Que esta ideia, eles vão entrar no primeiro ciclo, vão entrar na escola. Acho que nos vamos arrepender de toda esta nossa ansiedade e vamos querer que eles voltem para o pré-escolar com muita brevidade. Mas vou trazer-vos esta dimensão do que é que a investigação disse em relação ao quão importante é o pensamento matemático no pré-escolar. Pode ser, Pedro?
Então, trouxe-vos um conjunto de artigos para ler, porque eu sei que vocês são pais e educadores, portanto, nós todos temos uma coisa em comum, que é muito tempo livre. E como temos muito tempo livre, eu trouxe um conjunto de artigos com os links para vocês poderem ler naquele tempo que não têm. Mas o que é que eles têm de relevante? Eles falam-nos do quanto a competência matemática adquirida no pré-escolar é preditiva, é variável preditiva, ou seja, ela tem capacidade de nos dizer o quão bem sucedido o aluno é no segundo ano do primeiro ciclo, este é aqui embaixo, no terceiro e quarto ano do primeiro ciclo, no quinto ano de escolaridade e no ensino secundário. E olhando para estes estudos, tentando perceber o que é realmente importante adquirir no primeiro ciclo, a investigação já nos ajudou a perceber que há ali alguns conhecimentos particulares que são fundamentais, que são inadiáveis de adquirir nestas idades. São eles o conceito de contagem avançada, aquela capacidade que nós temos de contar a não ser pelos dedos. Já vamos falar nos dedos, não vamos deixá-los de fora, porque eles são muito importantes. Mas esta noção de que vamos começar a adquirir a noção do que é contar e perceber que existe um conceito de cardinalidade, nós quando contamos o último número da contagem é aquele que realmente deve ser a resposta, e a questão de ordenação numérica, de conseguir criar uma linha de números e depois de perceber a grandeza relativa de cada um desses números perante os outros. Então, a investigação diz-nos não só que é muito importante, como depois, quando se faz investigação sobre a própria investigação, o que é muito importante no pré-escolar. E, continuando neste raciocínio, eu queria também lembrar-vos que, se isto é tão importante para o pré-escolar, o currículo de matemática do primeiro ciclo é imensamente exigente. E parte do pressuposto que eles vão conseguir adquirir muito rápido um conjunto de noções que eles vão ainda ter que ganhar músculo em torno dela. Nomeadamente, o conceito de número, que é algo que é muito complicado e que o Pedro vai ajudar a apresentar, que é esta ideia de que o número tem muita coisa lá dentro, tem várias dimensões, tem muitas camadas e que, ao contrário daquilo que são os objetos físicos, que independentemente da ordem, independentemente da configuração no espaço, têm um conjunto de regras que não são arbitrárias. Um cão é um cão, independentemente da posição. Qualquer um dos brinquedos deles é sempre o mesmo brinquedo, independentemente da posição, mas os números têm estas regras esquisitas que só na nossa cabeça que têm lógica. É que não se pode inverter a forma com que é apresentado. Porque ele é um objeto real, ainda para eles é um objeto real. E eles vão ter que perceber que este objeto real tem em torno dele um conjunto de regras que os adultos criaram que não faz muito sentido, até ter que passar a fazer sentido. Então, outra dimensão importante, esta que talvez em algumas culturas seja ainda mais presente do que na nossa, mas ainda nos é contemporânea, de que em algumas famílias as atitudes perante a matemática não são muito positivas. Porque talvez tenhamos tido experiências escolares onde a matemática não foi para nós um processo particularmente facilitado. E construir neles esta ideia de que eles já estão a edificar atitudes positivas perante a matemática é algo que no pré-escolar é particularmente útil. E, portanto, estas ideias de levar as nossas crianças a pensar sobre a matemática ajudam-os simultaneamente a edificar aquilo que serão construções basilares do pensamento matemático. O conhecimento matemático virá depois, nós estamos a trabalhar a questão do pensamento matemático. E para pensar esta dimensão, eu queria então tentar trazer uma dimensão de resposta à pergunta original, que eu sei que nesta sala não ainda é muito cedo, é exatamente sim, óbvio, é muito importante, mas pensando então qual matemática é que estamos a falar, como a Inês nos dizia há bocadinho. Mas não é matemática académica, não é matemática do manual, é matemática que efetivamente faz sentido na vida. E depois também trazer alguma perspectiva de o como. Não é só qual a matemática, temos que pensar sobre ela, é como pensar exatamente esta matemática. Eu trago-vos algumas ideias, mas obviamente vocês terão outras e terei muito gosto em poder continuar a conversar convosco, nomeadamente naquela semana inteira que o colégio organizou para nós e que eu estou desejosa que aconteça. Então, Pedro, eu trago duas ideias. Esta primeira ideia de qual a matemática e a outra ideia de como. E para qual a matemática eu trouxe esta visão
visão de que a matemática tem que surgir em alinhamento cognitivo com a criança. E depois, a Ana, a seguir, eu acho que ainda vai, obviamente, melhorar estas premissas que vou partilhar convosco. E o que é que tem isto a ver com esta ideia do alinhamento cognitivo com a criança? Pedro, pode passar. O que hoje em dia nós temos noção é que em determinado momento do percurso, nomeadamente do que é o estudo da aprendizagem matemática, passamos demasiado cedo para o cálculo mental e de largar esta ideia de corporizar e de criar matemática tangível, matemática concreta. Preocupámos muito em abstrair cada vez mais a matemática. E o que é que a investigação nos tem dito? Não foi boa ideia. Devíamos ter deixado a matemática estar no corpo mais cedo. E se nós pensarmos bem, ainda hoje nós adultos, que temos todos um raciocínio matemático muito bom, todos vocês conseguem rapidamente calcular 30% de 25%. Exato. E portanto, como todos temos esta capacidade de calcular muito rápido mentalmente, mesmo agora, nós ainda continuamos a ter a matemática no corpo. E ela ajuda-nos muito quando está no nosso corpo. Por exemplo, à segunda-feira de manhã, é preciso garantir que vai a bata, vai a garrafa, vai o fato para o taekwondo, vai o dinheiro para o teatro e aquilo para a festa com os pais, que também era importante levar já, ok? Eu sei contar até 4, não preciso de mãos, mas o meu corpo ajuda-se a si mesmo, movimentando a matemática que eu tenho que fazer. E imaginem se nós tivéssemos 2, 3, 4 anos de idade e, portanto, tiramos a matemática do corpo demasiado cedo. E a investigação diz-nos, não, é preciso voltar atrás, é preciso dar tempo e tirar partido do corpo na aquisição do pensamento matemático. E isto cruza com uma outra ideia de que, se calhar também, a própria noção que nós temos do que é as aquisições e os desenvolvimentos das nossas crianças, também em si deveria tirar mais partido desta dimensão corpórea. Nomeadamente porque para eles subtrair não faz muito sentido. Mas pegar no martelo e esmagar as coisas faz imenso sentido. E o que eu vos queria trazer é esta ideia de que a matemática neste projeto para mim faz plena utilização real da matemática, porque a coloca viva. Não é só viva a matemática, é a coloca viva no processo de aprendizagem. Mais referências, não é? Isto é para sexta-feira à noite. E a segunda ideia é não só esta preocupação de trazer a matemática pela relação que ela tem que ter e o respeito que tem que ter pelo desenvolvimento cognitivo que os nossos meninos têm aos 4, aos 5 anos e aos 6, mas nesta relação que nós todos preocupamos em tentar estabelecer, que é numa relação muito próxima entre a escola e a família. E para isto trago-vos algumas ideias, e vocês já também terão outras, de integrar a matemática na rotina das crianças, de colocar este processo de matematizar as experiências que eles vivem em contextos informais. Pedro, agora vamos passar um bocadinho mais rápido, pode ser? Brincar com a matemática. Não esta matemática... Não era tão rápido, Pedro. Para trás, obrigada. Pedro, eu vou levá-lo comigo, você dá imenso jeito. Não é esta matemática abstrata, nada contra os números blocks, os number blocks, mas esta ideia de trazer a matemática naquilo que lhes faz sentido, nas brincadeiras que eles realmente organizam e não tanto de fazê-los forçar-se a usar a matemática mais abstrata que muitas vezes os brinquedos trazem. Depois a ideia de ler matemática, que todos nós fazemos, e às vezes encontramos a matemática nas coisas menos prováveis. Há pouco tempo atrás, alguém lá em casa resolveu comprar o Sr. Neves, não tem nada a ver com matemática, tem tudo a ver com matemática. Assim queremos nós extrair essa dimensão. A outra ideia a seguir a ler é o comer a matemática, que é muito bom, e a outra ideia é, que eu acho também fundamental, e que o colégio muitas vezes nos proporciona, é o tirar a matemática daquilo que são os objetos concretos, não naturais, vou dizer assim, e colocar a matemática numa aprendizagem fora de portas, de levá-los a perceber e a tirar partido de ambientes informais daquilo que será então a oportunidade de brincar com a matemática, mas aqui muito fora da sala de aula, muito fora dos nossos contextos formais. E com isto,
queria dizer-vos que resolvi brincar com o título do projeto. Porque, efetivamente, o que vocês nos dizem é nós vamos com eles trabalhar a matemática, mas é a verdadeira matemática que eles gostam e precisam de brincar, que é a matemática da vida. E, portanto, muito obrigada pelo convite e viva a matemática! Muito obrigada mais uma vez. E agora, porque os mais pequeninos também vivem a matemática, temos o nosso miminho da creche. Atenção, miminho não é pequenino. Vou dar de seguida a palavra à professora Ana Quitério, primeira vez no nosso colégio. É uma das autoras da brochura de educação física para a educação de infância. É ela e traz algo para vocês. Obrigada. Bem, posso ficar aqui? Se calhar fico aqui. Então, não sou tão empoderada como a minha colega Neuza. Olha, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada à Inês, obrigada ao colégio, e foi uma delícia ouvir a Inês, uma delícia ouvir a Neuza. Eu já estaria dispensada, mas não, vamos ver aqui também o que é que eu posso acrescentar
com muita humildade, porque também sou mãe, também dos meus 3 filhos, e também ando à procura daquilo que pode ser o mais adequado para cada um. E, portanto, começo também com esta mensagem de que, enquanto pais, nós andamos à procura do mesmo, não há maternidade, paternidade perfeita, não é? E, portanto, a partir desse pressuposto também nos pode dar alguma tranquilidade, porque é precisamente como a criança que erra para aprender, que nós também vamos errando para aprendermos. E os nossos filhos também não são perfeitos. E, portanto, isto eu também gosto de relembrar isso, porque também assim nos permitimos que eles possam fazer o seu percurso. E esta é uma das primeiras premissas que eu gostava de trazer, depois de me ter deliciado com esta matemática, que é o respeito realmente pela criança. Por aquilo que a criança é e não por aquilo que nós gostaríamos que a criança fosse. Portanto, este ponto de partida é algo que vai distinguir e diferenciar toda a nossa abordagem, que é olharmos para a nossa criança, da parte das educadoras, dos professores, para cada criança, aluno, como ele é, e nós pais também olharmos para o nosso filho, efetivamente com a sua essência, que é diferente da nossa. Basta começar por pensar que eles têm uns pais diferentes dos nossos e, portanto, tudo aí é diferente porque somos nós os pais deles. E, portanto, nada daquilo que nós vivemos se pode repetir neles, a não ser que nós não tenhamos consciência e começamos a criar estas amarras nos nossos filhos. E uma das amarras é precisamente a questão dos conceitos. Nós temos muitos conceitos, temos demasiados conceitos, que eu costumo atribuir o nome de caixas. Ora, estas caixas são fundamentais para nós podermos ganhar estrutura. Sem as caixas, nós não temos uma estrutura que nos permite, efetivamente, organizar o pensamento, organizar aquilo que são as nossas ideias para criarmos intenção de ação. Mas agora vou-vos convidar para desmontar essas caixas todas. Tirar a matemática, tirar a língua materna, tirar a educação física e olharmos para a criança. A liberdade de uma criança de ser efetivamente quem é e o seu direito de poder ganhar competências que permitam que ela seja feliz, equilibrada e que se relacione de uma forma equilibrada com o mundo, com as suas características, sendo que a criança, a Ana, é diferente da Rita, é diferente do Nuno, é diferente do João. E, portanto, independentemente das características de cada criança, porque aqui também se inclui crianças que podem não ter um desenvolvimento neurocognitivo, um desenvolvimento que nós esperamos que seja aquela palavra que também vem das caixas, normal, que eu também não gosto. E, portanto, cada criança tem as suas características e, olhando essa criança, então o que é que importa? Eu às vezes faço esta pergunta para os meus filhos. Andamos nós preocupados em competências curriculares, em objetivos pequeninos, quando na verdade, se virmos aquilo que realmente é importante na vida dela mais tarde, é na vida dela agora, e isto é outra crença que nós temos, que é andarmos sempre atrás do futuro. E esquecemos que a criança é criança agora. Portanto, o que é que interessa agora? Interessa realmente que ela consiga resolver problemas da vida dela, contando, comunicando, falando, ouvindo, desenhando, escrevendo, expressando-se com o corpo. E através desta forma de comunicar, que vem através do corpo, a criança começa a comunicar em bebê através do seu corpo, usando o choro, usando o riso, usando os vários movimentos para chegar à mãe e ao pai, porque ela não consegue falar, portanto vai ter de se expressar de alguma forma, e usando aquilo que também nós estamos, e que foi dito aqui, que é o conceito da matemática, da relação com a contagem, com a organização dos dados, com o pensamento lógico-matemático, que tem tudo a ver com o corpo. E, portanto, olhar a criança é olhar a vida, olhar a matemática deste sentido é olhar a vida. E tirando o conceito aqui de matemática, nós vemos que existem realmente competências que atravessam o currículo, que é a comunicação através da língua materna, embora a comunicação não esteja tão implícita, aliás, ela é implícita, não está tão concreta como eu acho que deveria estar, porque cada vez mais os nossos jovens não sabem comunicar. Portanto, eles aprendem ao longo do currículo, efetivamente, a língua materna, os conceitos todos relacionados com a matemática e a educação física. E estas três áreas atravessam o currículo. E não é por acaso. Nós temos um corpo que se relaciona com o mundo. E nós relacionamos com o mundo com o corpo. E através do corpo, logo
nestas idades e vimos tão bem neste vídeo, o corpo começa a expressar-se em termos de lógica e de raciocínio dedutivo e através dos segmentos, das linhas, dos quadrados, dos retângulos, da relação do movimento, que pode ser circular, que pode ser mais quadrado, que posso ir em linha, que posso correr. E esta noção de matemática atravessa as diferentes caixinhas, não é? E portanto, o corpo aqui, eu vou trazer esta componente do respeito pela criança através do seu corpo, da aceitação da criança daquilo que ela é e dos seus próprios ritmos. Muitas vezes, enquanto pais, enquanto educadores, nós queremos acelerar as etapas. E acelerando as etapas, nós corremos o risco de passar etapas que são essenciais e, portanto, os miúdos acabam por ficar sem estrutura e isto cria um perigo porque todos os domínios estão relacionados. Então, se nós vamos ultrapassar etapas, queremos que a criança esteja numa etapa mais à frente do que na verdade ela está e acabamos por dissociar os vários domínios, sabemos, domínio cognitivo, emocional, físico e social, que estão todos juntos, então a criança corre o risco, aí sim, de crescer sem estrutura. Uma criança que saiba muito bem contar, mas que não gera as suas emoções, não sabe ouvir um não, quando erra fica frustrada e não consegue ultrapassar essa frustração, uma criança que se mexe muito bem mas não tem autorregulação para saber parar, ou uma criança que não gosta de se mexer e é estimulada para o movimento e prefere ficar... Portanto, todos os domínios relacionados, e isto está profundamente ligado à forma como nós vemos a criança a aprender. E esta aprendizagem, relativamente às questões da matemática, tem muito a ver com aquilo que pode ser o movimento do corpo e o princípio que eu defendo, que é o princípio lúdico. Portanto, nós todos pais podemos, através daquilo que é as nossas brincadeiras com os nossos filhos, eu acho que é mesmo importante nós desmontarmos estes conceitos de tornar aquilo que é sério, aquilo que é académico, realmente muito mais brincado, muito mais lúdico, muito mais terreno, muito mais emotivo, real. Nós temos os miúdos, à segunda-feira, como a Inês dizia, a fazer resistência. Nós é que estamos apressados, mas eles estão no tempo deles, porque eles vivem um momento presente. Eles não andam no futuro como nós. Nós temos esta mania, muitas vezes, de perguntar às crianças: então, mas o que é que tu queres ser? Mas a criança já é. Porquê é que nós não dizemos: eu quero que tu és bom? E vamos à procura, efetivamente, daquelas características únicas que as crianças têm. Quando não fazemos isto, qual é que é o risco? É aquilo que nós hoje em dia apanhamos nos jovens, que é: afinal, o que é que tu gostas? Não sei. Porquê é que tiraste este curso? Não sei. Não é? Porque há aquela receita de que todos têm de ter muito sucesso académico para entrar na faculdade, casarem-se, terem filhos, e muitos deles depois acabam por ser extremamente infelizes. Eu estou com o João na faculdade, perguntamos porque é que querem ser professores, eles não sabem porque é que querem ser professores. Um professor que não sabe porque é que quer ser professor, à partida está tudo errado, não é? Não tem o propósito daquilo que é o desígnio e a missão da educação do nosso país. E, portanto, o que é que realmente importa? Eu tenho aqui uns apontamentos, eu peço desculpa, mas achei melhor, como é para pais, não trazer uma apresentação realmente formal. Eu acho que importam dois grandes domínios, que é, primeiro, esta noção da interdependência dos vários domínios. Não termos ideia de que a criança aprende, não é composticos. A criança aprende num todo, relacionando-se num todo. A brincar, ela faz geometria. A brincar, ela faz contagens. A brincar, ela comunica e cria sentido de segurança, de liderança. A brincar, ela descobre o seu próprio corpo, na relação com o outro, na relação com o objeto, na relação do seu próprio corpo. Ao olhar para o corpo, ela descobre os números, através das mãos, através dos segmentos, quantas pernas tens, quantos braços tens, quantos olhos tens e quantas cabeças tens, quantos dedos das mãos tens, e a partir daí a criança, ao conhecer o seu corpo, está ou não a atribuir uma lógica matemática. Não no conceito de matemática, como aquilo já foi dito, mas no conceito da vida. Aquela matemática que a Neuza falava, que é o conceito da matemática da vida. É a vida da criança. Então, mesmo através da comunicação, nós conseguimos ir estimulando estes movimentos interiores em termos cognitivos.
E há outra noção que eu gostava de vos trazer. Em termos de desenvolvimento do cérebro, nós sabemos que tanto a matemática como o movimento, não é? A relação com o corpo, tem um efeito muito positivo na neurogênese, ou seja, a capacidade de formar mais neurónios. Quando eu peço a uma criança para se mexer, para fazer movimentos de locomoção, manipulação, equilíbrio, em termos de jogos lúdicos, vários problemas relacionados com o corpo, com os objetos e com os outros, ela está a desenvolver o seu cérebro. E muitas vezes, nós pais e na nossa sociedade, ainda achamos que o corpo está separado da cabeça. E temos um ensino demasiado intelectualizado, parecendo que na escola só vem o cérebro. Mas como é que o cérebro se desenvolve se não houver movimento? Eu, para dizer, tenho um braço direito, um braço em cima, um braço para baixo, um braço esquerdo, e vou para a frente, e vou para trás, e começo a dançar, e faço um exercício qualquer de coordenação motora, o que é que isto é se não for o cérebro a fazer isto? A indicação vem do cérebro. Então, quanto mais estímulo a nível físico e motor, mais ligações o nosso cérebro vai ter, e o cérebro da criança, para resolver problemas. Quando atribuímos um desafio, como vimos aqueles aqui no filme, adequado para as crianças de pré-escolar, para construírem, colocarem os objetos fora, dentro, elas próprias a mexerem o corpo. Eu adorei aquele momento de educação física, eu chamo de educação física, não é? A tal caixa, adorei aquilo, porque quando a criança é estimulada a fazer todos aqueles movimentos e problemas, a criança também está a desenvolver várias redes neuronais. O que é que estas redes fazem? É uma plasticidade, são estradas no nosso cérebro que fazem com que para um determinado problema a criança chegue lá, mais depressa. E, portanto, a questão da neurogênese, da neuroplasticidade, está presente na matemática, no movimento do corpo e em todo o currículo. E o movimento tem outro acrescento, que é, ele faz estimular um fator, que é uma proteína, que é o fator neurotrófico. E o fator neurotrófico é um conjunto de proteínas essenciais para o crescimento e a manutenção saudável dos nossos neurónios, que é as crianças com autismo, com alguma espécie de neurodesenvolvimento, muitas vezes têm este valor desajustado. E, portanto, este fator neurotrófico que cresce com o movimento significa que quanto mais estimulada a criança for do ponto de vista da brincadeira, da relação com o corpo, mais facilmente ela também vai conservar os seus neurónios e assim ter o desenvolvimento cognitivo. Mas, mais uma vez, desenvolvimento cognitivo em paralelo com estrutura, segurança da criança, regulação emocional, capacidade de me relacionar com os outros, capacidade de me relacionar com o mundo e de olhar o meu próprio corpo e de saber mexer no meu próprio corpo. Isto faz sentido? Então, trazer esta matemática de forma lúdica à criança, a porta para a aprendizagem é a emoção. A criança ou aprende por trauma, não gosto, não quero, porque aquilo fez-me sentir mal, ou aprende porque, afinal, é muito bom e eu senti prazer. Nós temos dois tipos de hormonas que regulam tudo isto, não é? Que são as hormonas do bem-estar e do prazer, serotonina, dopamina, e a chamada DOS, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas. E depois temos uma hormona que é o cortisol, que é aquela que, se de repente caísse aqui um estrondo, o nosso cortisol ia ficar, e a adrenalina, para quê? Para fugirmos. Ou então desatarmos todos à luta, que é aquelas hormonas que nos fazem reagir do perigo. Então, quando uma criança é exposta a uma situação de stress, ela vai reagir em termos de perigo. E tudo naquele cérebro vai funcionar como: eu não gosto disto, eu não quero isto, eu não sou bom nisto. Cria uma identidade de que eu não sou suficientemente ok para esta situação e, portanto, vai-se afastar daquele comportamento. Por outro lado, com um estímulo adequado àquilo que é a capacidade, o desafio, o prazer da criança, a criança vai dizer: eu gosto disto, eu quero repetir. Este é o processo mais básico, por exemplo, que nós estudamos relativamente aos estilos de vida, não é? Se uma criança gosta de se mexer ou se não gosta, ou se por acaso não vai aprender a gostar de se mexer. Então, o valor lúdico é muito importante. Nós, com os nossos filhos, seja em que situação for, e é o que eu digo, às vezes, quando os pais me perguntam desempenho académico, a importância das notas, a questão dos quadros académicos, calma, eles vão lá chegar. O momento para se viver a criança, a matemática, a comunicação, o corpo, é um momento presente.
E cada dia atrás de cada dia vou fazer com que a minha criança realmente consiga estar feliz naquilo que é o seu desempenho na relação. E, relativamente ao desempenho académico, nós temos um sistema montado para a entrada na faculdade. Logo desde o pré-escolar, muitas vezes ouvimos os pais falarem sobre a questão dos desempenhos, não por aquilo que a criança é hoje, mas pelo medo da entrada do primeiro ciclo, por angústia das notas e já com aquela coisa na cabeça dos quadros académicos e dos méritos. Desmontar um bocadinho isso, está bem? E aligeirar. As nossas crianças são todas diferentes e elas chegam lá com muito brincar, com muita relação, com muita comunicação, que é uma coisa que hoje está em déficit nas famílias, com redução, tiragem, anulação dos telemóveis nas vidas delas, voltar à natureza, voltar ao brincar, ao simples, aos legos, à construção, ao corpo brincado. E então, através dessa abordagem, nós conseguimos sim ter uma criança mais segura dela própria. E as crianças que realmente têm uma boa gestão emocional, porque vivem em prazer, sem medo, sabendo que são boas, sabendo que conseguem, sabendo que têm a aprovação do adulto por aquilo que elas são, elas vão chegar às competências da matemática académicas, como também dissemos. Mas esta matemática da vida, este brincar da vida, este corpo da vida, a comunicação da vida, nestas idades, não quer caixas, quer que nós olhemos a criança sem post-its. Mais uma vez, para termos estrutura é importante os eixos, mas para agirmos com a criança, ela relaciona-se com o mundo. Eu lembro de uma coisa que a minha filha do meio, que é a mais desafiante, uma vez me disse, quando entrou no primeiro ciclo, ela passava a vida com a educadora, e que ia para o sítio da educadora, e estava no primeiro ciclo já no segundo ano, dizia-me assim: oh mãe, eu com a Graça, que era a educadora, aprendia sobre a vida. Isto é uma seca, mãe. Eu não gosto da escola. Porquê? Porque o primeiro ciclo, de repente, toda aquela estrutura, enquanto que no pré-escolar havia a liberdade. E é importante que nós pais, independentemente da estrutura do currículo, das exigências políticas e das próprias escolas, possamos continuar a alimentar esta liberdade da criança, aligerando a pressão sobre os resultados, mas sim competências que vêm antes. Responsabilidade, autonomia, a relação com o prazer, o corpo e a aprendizagem disto que é o movimento e tudo aquilo que o movimento nos pode dar em termos de competência. Okay? Eu agora ia fazer um joguinho convosco. Pode ser? Sim? Então, vou-vos pedir para se levantarem, um bocadinho para sentir esta coisa das pontas e do corpo, em vez de trazer aqui um PowerPoint bonito, um filme todo bem feito. Então é assim, eu vou dizer um número e, quando eu colocar a música, vocês vão se conjugar, lá está, noção de conjunto, e vão colocar no chão o número de pés correspondentes ao número que eu vou dizer. Ok? Então vamos lá. Vou pôr aqui uma música só para animar, começar a mexer e eu vou dizer o número 6. Em conjunto. Mexam-se pela sala. 6. Então, em conjunto, quer 6 pés no chão. Ok? 6 pés no chão. E quantos pés? Quantos pés? Ai, ai, ai. Então, e agora eu quero 13 pés no chão. 13. Vamos contar. Como é que eu consigo? 13 pés no chão. Conseguiram? Já está? Ok. 2 pés no chão. 2 pés no chão. 2 pés no chão. 1 pé no chão. 0 pés no chão. 0 pés no chão. 20 pés no chão. Rapidamente. 20 pés no chão. Agora, que é? Viram como o vosso cérebro funcionou? E até às vezes dificulta aqui. Aquele canto é o canto número 1. Aquele canto é o canto número
2. Este canto é o canto número 3 e aquele canto é o canto número 4. Quando eu disser 1, vão para 1, 2 vão para o 2, 3 vão para o 3, 4 vão para o 4. Eu depois vou aumentando a dificuldade, está bem? Então vai. 4. 4, canto 4. E 2. E 1. 2. 1. E 3. Ok. Agora, quando eu falar o canto 1, vão fazer conjuntos de 2. Quando eu disser canto 2, vocês vão fazer conjuntos de 3. Quando for o canto 3, fazer conjuntos de 4. E quando for o canto 4, fazer um conjunto de 1. Ok? Então vamos lá. Aqui outra vez. Pode ser esta. É sempre menos 1. 4. 4. Conjuntos de 3. 4. E 1. 1. É conjunto de 2. É giro, não é? Isto acontece com as crianças, a questão da concentração e do foco. E nós às vezes queremos que eles sejam com atenção. Então, isto aqui, no fundo, é uma brincadeira. Vocês podem jogar com... Isto é tão matemática, isto é tão resolução de problemas, isto estimula tanto o nosso cérebro. Há milhares de jogos destes. Então, se eu jogar com os cantos, os números e fazer conjuntos, eu estou a dar a noção do conjunto. Eles às vezes chegam ao primeiro ciclo, põem um papel à frente e eles não sabem resolver conjuntos. Não têm a cognição suficiente para perceber que aquilo que eles fazem, como por exemplo quando eles se organizam e vamos fazer 2 equipas, somos 6, vamos fazer 2 equipas, 3, têm uma bola e ficam a jogar. Isto são conjuntos, eles já sabem chegar lá. O problema é que muitas vezes nós depois temos aquele ensino que é demasiado codificado. O que é que eu costumo dizer aos pais para os ajudar? Ele sabe chegar lá. Se ele não resolve agora o teste, vamos ter paciência, vamos ter calma. Ele se calhar precisa de brincar, de ganhar segurança, estrutura. Ele no 10º ano vai resolver o teste. Pode não resolvê-lo agora, mas vamos ter calma. Ele há de lá chegar. Okay? O último desafio, venham aqui para a frente, que é fazerem, por exemplo, número... Deixa-me aqui pôr... número 0. 2 a 2. 0. O número 0. Então, e o número 6. 6. Agora é difícil. 8. Ao ritmo da música, vamos fazer espelhos. Aquela noção espacial da criança, que é, eu vou para a direita, mas o outro está a ir para a esquerda. Eu venho para a frente, mas o outro está a ir para trás. Então há um que manda e o outro vai imitar, com vários movimentos, que é a maior das criatividades agora. Ao ritmo da música, está devagar. Ao ritmo da música.
criatividade, sairmos realmente da caixa e propor coisas completamente fora da caixa. Nós, pais, aligerar a pressão. Calma, os resultados académicos hão de chegar. O ensino está extremamente virado para a estrutura, para a questão. Nós ainda falamos tanto de avaliação, mas continua a ser. Podem sentar, sim. E eu vou já terminar. Tenho nem um minuto. Se há aqui alguma coisa. Ok. Estava eu a dizer. A questão do desafio do ensino, para os professores, digo eu, é um bocadinho desmontar muitas das coisas que estão montadas até agora. Olhar de outra forma a avaliação, olhar de outra forma as estratégias, olhar de outra forma a relação humana que está a ficar meio estranha. Os professores, eu pelo menos, já tenho 2 adolescentes e recebo e-mails dos diretores de turma mais de uma vez por mês. E pergunto, mas o professor falou contigo? Não. Portanto, os professores enviam um e-mail, mas quase com a conversa com os miúdos. Isto é um bocado estranho. E nós, pais, é realmente trazer leveza. Olhar a criança hoje. Amanhã nós não sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, a criança é criança hoje e agora. Sabemos que o movimento e o corpo ativa a circulação sanguínea. Traz um conjunto enorme de benefícios a nível do equilíbrio hormonal, do equilíbrio emocional, da questão da relação deles com eles e do próprio corpo, a questão ligada ao sedentarismo, ao perigo dos nossos ecrãs. Então, eu às vezes vejo pais, na altura que eles vêm da escola, com medo, não é? Ansiosos, para eles fazerem os trabalhos. Os miúdos têm o dia todo de escola. A maioria das escolas, não aqui, eu vi imenso espaço exterior, os miúdos passam a maior parte do tempo sentados, quietos. Não podem dar opinião, porque senão são inconvenientes. Não se podem mexer. O tempo de recreio é reduzido. As affordances, as atrações lá fora são reduzidas. E depois, ao final do dia, ainda queremos que eles façam os trabalhos de casa. Muitas vezes ainda têm futebol, a ginástica, a natação, depois têm de tomar banho, ir para a cama, fazer os trabalhos. Isto é vida. Então é isto, é um desafio de olharmos para a criança como ela é, trazer a vida através da matemática, do corpo, dos sentidos, da comunicação, comunicarmos mais, abraçarmos mais e termos realmente esta confiança de que, através das competências, os miúdos chegam lá. Mesmo que tenham um suficiente no primeiro ciclo, não é preciso alarme. Mesmo que tenham um insuficiente, ok, então vamos lá ajudar, dar aqui um empurrão, o que é que se passa? Mas não é motivo para alarme, eles vão lá chegar, se realmente tiverem esta estrutura. E pronto, é isto que eu acredito, é isto que eu tento fazer também enquanto mãe, passar enquanto professora e espero que tenham gostado. Muitos parabéns por este projeto. E claro, nós temos de terminar com a nossa querida coordenadora. Falar tanto, nem vos vou pôr de pé. Obrigada, Neuza. Nós já conhecíamos a Neuza e aqui com a nova convidada foi realmente espetacular. Eu vou só dizer aqui 2 ou 3 coisas e muito rápido. Parabéns, obrigada a todos os pais que estão aqui. Vocês nem imaginam, não é por nós, é um prazer esta sala estar cheia, mas é pelos vossos filhos. A importância que isto tem. Eu às vezes sinto-me, e somos uns privilegiados, é verdade, mas eu às vezes, e quando digo eu é a direção, embora eu seja educadora e bebo isto tudo e temos as salas tudo a ver-se e dizemos às pessoas para darem aulas na rua e fazemos 30 por uma linha, por este respeito pela criança. Não volta a ser criança outra vez. E ficamos loucos com a pressão dos pais sobre as notas, sobre a exigência, sobre as notas. Se fosse um jogo de futebol para jogar com o Seixal, estavam cá todos com as camisolas e chamam nomes à outra equipa e vão e fica tudo louco. Mas matemática, mas ensinarem-nos a ser pais, não sei o quê, ao fim do dia não dá jeito.
e isto põe-me louca, mas não vos posso obrigar a vir cá e não vos posso chatear a vocês com coisas que não vos dizem respeito, porque vocês só merecem os parabéns.